Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. Estamos felizes de estar com você aqui hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Acredito que o que estou dizendo está certo, que houveram mais curas vistas e testemunhadas nos dias, no princípio do século XIX, no meio do século XIX e alguns anos atrás, mais do que vemos hoje. Vocês concordam com isso? A pergunta é, por quê? Vocês têm alguma ideia? Se eu fizer uma presunção aqui, baseado nos meus estudos na história da igreja e na história recente da igreja, sempre que Deus está para se mover grandemente, as curas parecem ser parte desse processo para atrair as pessoas para as coisas de Deus. Até no princípio do ministério de Jesus, todos eram curados, com fé ou não. No começo do seu ministério aqui na terra, era assim, a sua fé te curou, era através da fé das pessoas, mas quem estava ali também era curado. E acho que vemos a mesma coisa. Eu dei um exemplo há anos atrás, meu irmão trabalhou com o Ruth Fisher. O Ruth pegou o ministério da Kathryn Kuhlman, depois que ela faleceu. E ele trabalhou com ela por muitos anos. E teve um grande ministério na área de Pittsburgh. Muitos foram tocados. Vi muitas curas naquele ministério. E eu encontrei Jesus ali. Irmão Swaggart, as curas eram comuns. Não vou dizer que achávamos como algo sem grande importância. Pessoas que apareciam ali com grandes enfermidades eram curados e testificavam. Deus estava se movendo. O Ruth, como a Kathryn, sempre pregou uma mensagem de salvação para que as pessoas aceitassem a Jesus. Mas mencionei que 34 ou 40 anos atrás, o meu irmão Bernie, que trabalhou com Ruth, ele chegou em casa depois de um culto e comentou: o Senhor não vai mais curar em massa. E eu disse: como assim? Vimos muita gente ser curada nos cultos, mas o Senhor disse: você não vai mais ver isso por um tempo. Essa estação acabou. Como assim? Eu não entendi, mas eu continuei indo aos cultos. Mas o tempo passou. John, existem sim tempos e estações onde Deus opera e aquilo para. Sim, estudando Eclesiastes capítulo 3, eu vejo que o Senhor trabalha em certas estações. E durante aquele tempo, seu ministério estava crescendo muito. O Senhor estava te usando para evangelizar e salvar pessoas, trazendo pessoas para Jesus, e o batismo com o Espírito Santo também era algo muito grande. Seu ministério não enfatizava muito a cura como o da Kathryn e do Ruth. Era mais evangelista. Mas enquanto observei até nos cultos da época, menos pessoas recebiam sua cura, eles bradavam menos e as pessoas não reagiam tanto ao resultado alegre de saber que foram curados quando Deus não estava se movendo assim. E por muitos anos, até quando fui curado em 97, foi uma cura fora da época, mas creio que Deus teve um propósito para fazer as coisas como Ele fez. Não vou entrar em detalhes agora. Mas eu sinto, irmão Swaggart, que há um tempo atrás, no meio de 2020, Deus disse que ia voltar a se mover com cura. E eu e o Josh fomos fazer um culto em outro estado. E foi em setembro, para ser específico, estávamos nesse estado e eu estava dormindo nesse dia e o Senhor me acordou no meio da noite e disse: vou começar a curar outra vez em breve. E notei que desde então, a unção do poder de Deus se movendo assim, mesmo ainda não vendo a manifestação. Mas acredito que veremos um mover de Deus poderoso. E com isso, muitos serão curados. E como você falou, muitos não vão estar consagrados e chegar perto de Deus, mas Deus vai tocá-los. Você falou da Kathryn Kuhlman. Eu estive em meio culto dela. É até difícil falar isso, mas isso foi em Dallas, no Texas. Eu e a Francis tivemos que ir embora porque tínhamos um culto naquela noite. Mas aí, a Beulah Checon, juntamente com Roy, levaram sua mãe para uma cruzada da Kathryn Kuhlman em Los Angeles, porque eles moravam na Califórnia. Levaram a mãe dela com eles e a mãe estava doente com algum problema de cabeça. Não lembro exatamente o que era, mas era muito sério e estava piorando.
e tinham passado por doutores e não tinha adiantado nada. E a senhora Kuhlman, ela estava liderando o culto e do nada parou e disse: ali na galeria tem uma mulher com um problema na cabeça, seja o que for, você está curada. E ela disse que a mãe dela nunca mais teve aquela doença enquanto viveu. Isso aconteceu instantaneamente, mas creio, como você falou, que existem estações que Deus faz certas coisas que Ele não faz outra vez, pelo menos como fez a primeira vez. Eu creio nisso. Não sei por que é assim, mas todo o grande mover de Deus que já foi visto, creio que foi acompanhado de curas divinas e pessoas que precisavam ser tocadas por Deus. Sim. E no fim do Evangelho de Marcos, diz que iam por todos os lugares pregando o Evangelho e o Senhor confirmava a palavra com sinais e maravilhas. E em Hebreus capítulo 2, nos versículos 3 e 4, o autor disse: como podemos escapar se negligenciarmos essa salvação? Então é a proclamação da salvação, que primeiro foi proclamado pelo Senhor e depois confirmado por aqueles que escutam a Ele. No versículo 4, Deus então deu testemunho, vemos aqui, com sinais e maravilhas. Lembre que sinais e maravilhas apontam para algo, além do sinal e da maravilha. Sinais e maravilhas com milagres, dons do Espírito Santo, de acordo com sua vontade. Então existe uma ligação inegável entre o poder sobrenatural de Deus para curar e o evangelismo. Sempre vai haver uma conexão. E acho que às vezes, repita por favor, sempre existe uma conexão entre a cura sobrenatural de Deus e o evangelismo, pois é para isso que serve. Não é para que alguém se gabe: eu tenho um ministério de cura. Sinais e maravilhas acontecem para apontar para outra coisa. O evento não é o que Deus quer mostrar. O que Deus quer que as pessoas vejam é a realidade de Cristo. Então, o evangelismo, creio que sempre é o principal, com sinais e maravilhas e os dons do Espírito Santo. O autor de Hebreus diz: de acordo com sua vontade. Isso fala do tempo de Deus, as pessoas que Ele quer usar e o tempo de sua cura. E isso é muito importante. Então, mesmo sem saber, ninguém pode saber o porquê Deus faz o que faz. Toda vez temos que considerar a compaixão e considerar sua misericórdia e considerar o evangelismo. Mas acredito que o principal em sinais e maravilhas deve estar conectado com o evangelismo. Eu preguei um culto em Houston, no Texas, e foi... não lembro do nome da igreja agora, mas então um irmão chamado Vincent Rockford nos buscou no aeroporto e ele era um dos pastores no templo do Richard. E estávamos indo para a igreja e em uma daquelas rodovias, aquelas que ficam suspendidas, e ele disse: irmão Swagger, ali ficava o templo Richard. E ele e a família dele foram salvos. Mandaram a mãe dela para casa morrer com câncer. E Rockford é um nome italiano. Eles eram católicos. E morrendo de câncer, foram enviados para casa para morrer. Um câncer terminal. Ele pegou o jornal que saiu e o menino que entregava jornais tinha jogado por acidente no quintal. Ele disse que era tão pobre que não tinha como pagar pelo jornal. E ele disse que olhou e falou: olha aqui, mãe. E estava falando sobre o templo de Richard. E disse: Jesus salva e cura. O câncer é curado. E os olhos do cego se abrem. E não era empolgação. Aquilo estava acontecendo. Estava mesmo. E na época, católicos não iam para a igreja pentecostal. Não iam, não. Mas ele disse para a mãe dele: nós vamos.
nós vamos. E ela estava muito doente, doente mesmo. Mas ele disse, era um sábado à noite. Ele disse que chegou até o lugar e estava cheio de gente. Tantos carros que ele disse que chegaram ali, se assentaram e eles estavam cantando. Quando chegarmos no céu, vai ser um tempo de alegria. Uma canção assim. E ele disse que de repente a minha mãe se levantou. E era algo que ela não fazia, fisicamente era impossível. Ela se levantou e ele disse que ela começou a correr por todo aquele templo. E foi curada pelo poder de Deus. E ela viveu não sei mais quantos anos. E por aí vai. Não tem como explicar isso, fora o poder de Deus. É só isso, porque não tem como eles fazerem nada para trazer essa cura divina, sabe? E a mãe dele recebeu 40 ou 30 anos a mais. E eu creio no que você falou, John, que estamos à beira de um outro mover de Deus que vai tocar milhares com o poder de Deus. E, Senhor, estou pedindo agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina, com o teu poder. Cure-o, Senhor, pois tu és capaz de fazer. E levante-os acima das trevas e os plante em solo firme. Obrigado por sua cura. Obrigado por seu poder. E peço em nome de Jesus que esse câncer seja curado e essa doença também. Te damos louvor e glória em nome de Jesus. E voltamos já. Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Como eu estava mencionando sobre o irmão Raymond, eu encontrei com ele uma vez. Talvez tenha sido nessa vez, quando o irmão Rockford estava me dizendo que a mãe dele foi curada. E agora ele era um pregador do evangelho e tal. Mas então, tivemos uma reunião ali na igreja do irmão McKinnon, na Assembleia de Linda. E o irmão McKinnon, que era um homem bem alto, pastoreava a igreja ali há 80 anos, construiu e pastoreou, e disse que na noite que ele foi salvo, 8 ou 10 homens aceitaram a Jesus, e todos se tornaram pastores da Assembleia de Deus, todos eles. Ele chegou para mim, e a Francis estava sentada comigo ali, juntamente com várias outras pessoas, e ele disse, irmão Swaggart, quero que você conheça alguém. E olhei para cima e ele disse, esse é o Raymond T. Ritchie. Eu fiquei parado ali sem saber o que fazer ou o que falar, porque eu sabia de todos os cultos que tinham sido conduzidos nos Estados Unidos e no mundo naquela época, onde os enfermos eram curados, e o Raymond T. Ritchie era um dos mais usados por Deus. Era algo de Deus. E ele disse,
Esse é o irmão Raymond T. Ritchie. Eu fiquei ali gaguejando sem saber o que falar. Ele não era um homem alto, era um homem magro e pequeno, mas havia uma humildade sobre a vida dele. Ele era muito humilde e não era um homem grande e imponente. E eu pensei, Deus, como eu sou abençoado, mesmo naquele dia não tendo expressado muito bem, de ter o privilégio de conhecer alguém assim, que já viu mais milagres, talvez 5 ou 10 pregadores no mundo na época, se é que isso, talvez viram os milagres que esse homem viu, mas acredito que vai acontecer outra vez. E acredito que existem estações, mas quando o inimigo vem como um dilúvio, ele disse, vou levantar um padrão contra ele. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, ele disse, esse homem paralisado, ele perdoou os seus pecados. E os escribas e líderes religiosos pensavam, esse homem é um blasfemo, só Deus pode perdoar os pecados. Mas ele declarou, Jesus, conhecendo seus pensamentos, por que vocês maquinam mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados foram perdoados ou dizer, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele disse, levanta e anda. E imediatamente ele se levantou e andou, como você está falando, para confirmar a palavra de Deus e mostrar às pessoas que Deus tem o poder, não só para curar, mas perdoar os pecados também. É algo lindo, Dave. Quando você estuda os 4 evangelhos, Jesus nunca mandou ninguém embora quando vieram buscar cura. Ele nunca disse para nenhum deles, você tem pecado em sua vida e não posso te curar. Nenhuma vez. E milhares de pessoas foram atrás dele. Muitos ali não amavam a Deus. Eles não eram poços de justiça. Mas ele não mandou nenhum embora. Não disse para nenhum deles, vá orar não sei quantas horas, depois volte e por aí vai. Se eles estavam ali, foram curados. E muitas vezes tocavam seu manto e muitas vezes apenas estavam ali. E o poder de Deus fez algo por eles, não é? Então, olha, eu não acho que tem a ver com um jeito. A gente fala, você precisa de mais fé. Claro que fé tem tudo a ver com isso, e nós entendemos. Mas, quando eles não tinham fé, Jesus deu fé para eles. Ele deu fé para eles. Irmão Swagger, um dia eu encontrei com esse irmão Ritchie que você mencionou. E ele era, assim, um homem pequeno. Mas eu era um estudante na Universidade de Waxahachie e vi ele caminhando com sua esposa na escola. Eu e outro estudante fomos, nos apresentamos e disse, você pode orar por mim? Ele parou ali no seminário e orou por mim, para que Deus me ajudasse, me abençoasse. E ao falar disso, não é bom saber que fomos parte de um grupo que acredita na cura divina? Nós acreditamos nisso. Muitas vezes não vimos pessoas sendo curadas, mas muitas vezes vimos pessoas curadas. Eu cresci em uma casa onde acreditávamos em cura e não era só acreditar, mas minha mãe e meu pai muitas vezes na nossa casa se ajoelhavam, nos ungiam e oravam por nós. Isso aconteceu quase que sempre em termos de estarmos doentes. E sei também que em minha família, meus pais tiveram um garotinho de 3 meses e ele morreu nos braços deles e não foi curado. Então, nós sabemos que às vezes isso acontece. Mas sabe, isso não deve mudar se perseverarmos. Você falou da sua história em outro programa e como seus pais continuaram voltando e dizendo, você pode orar outra vez pelo Jimmy. A perseverança disso aí. Tem algo muito importante sobre a perseverança. Ter fé de acordo com a palavra de Deus e perseverar. E quando fazemos isso hoje, eu acredito, como discutimos, que vai haver uma onda de cura
que vai voltar para a América e para o mundo. E com esse Covid aí, a gente precisa disso. Ainda bem que os meus pais, depois que oraram por mim 3 ou 4 vezes, não disseram, isso não adianta e por aí vai. Mas continuaram voltando e crendo em Deus. Já vi pessoas fazer a mesma coisa. Voltar 20, 30 vezes e não ser curado. Não dá para explicar o poder de Deus. Não tem como explicar. Eu me lembro de entrar nesse prédio aqui, bem aqui uma vez, há anos atrás, entrando aqui na porta e tinha uma mulher de pé ali. E ela tinha um bebezinho em seus braços e a pele não era da mesma cor da dela. E dava para olhar para a face dela e ver que ela teve dias difíceis, dias muito difíceis. Não sabia quem ela era, nunca tinha visto ela. E então eu falei com ela, irmã, você precisa de oração? E ela então começou a chorar e disse, irmão Swagger, eu estou desesperada e não sei o que fazer. Eu impus minhas mãos sobre ela e, como eu disse, dava para ver que ela teve uma vida difícil, de pecado, fazendo coisas erradas. Mas o poder de Deus veio sobre aquela mulher. E olha, quando eu saí dali, ela estava sorrindo e se alegrando no Senhor. E ainda assim, você vê muita coisa e as pessoas que você pensa, o Senhor vai fazer algo por eles, mas não faz. E aí, alguém daquele jeito, que eu sabia que ela tinha vivido uma vida difícil e, olha, de pecado, fazendo coisas erradas, na direção errada. E ainda assim o poder de Deus veio sobre ela. E isso aí nos diz algo, não é? Em algumas discussões que tivemos sobre a cura, eu já mencionei isso antes, mas acho que sempre é bom mencionar outra vez como um processo de equilíbrio. Como você falou, não sabemos por que Deus faz o que faz, mas às vezes, quando perdemos algumas pessoas, e alguns programas o John falou que perdemos várias pessoas que amávamos. E, verdade, uma das coisas que sempre temos que nos lembrar é que toda cura que acontece desse lado do céu é apenas temporária. É apenas uma cura temporária para que a morte não tome conta do corpo físico se o tempo passar e Jesus não voltar. Mas aqueles que perdemos, no momento que eles perdem a batalha com essa doença, a fé deles os fez passar pela linha de chegada. Deus não os decepcionou. Ele fez exatamente o que disse que faria, que a fé deles, com 36 ou 96 anos, a fé deles os fez ficar face a face com o Salvador. Aleluia! Eu tenho saudade do Dan Burry, muita saudade. Ele era um grande amigo. Quando ele faleceu, ano passado, ele abriu seus olhos na presença do Senhor. A fé dele não deu errado. E às vezes temos a ideia que a fé falhou. Não, a fé não falhou. A fé fez exatamente o que Jesus prometeu. Deu a eles vida abundante aqui e vida abundante com Cristo. Então acredito que sempre devemos nos lembrar que essas curas que recebemos agora, elas são temporárias e que um homem, mulher, menino ou menina, nós sabemos que eles ganharam, eles venceram. Ficamos tristes porque eles se foram, mas a fé deles não falhou e Deus os recebeu. Recebi uma ligação que o Roy Chacun estava muito mal com esse vírus, mas ele ainda conseguia falar, conversar e por aí vai. E eu comecei a orar pelo Roy e o poder de Deus, olha, veio sobre aquele cômodo e muitas vezes orei e não vi esse poder, entendeu? E naquele dia vi o poder de Deus e eu tinha certeza em minha mente e coração que ele foi curado, mas não foi. E pouco tempo depois, alguns dias depois, o Senhor o levou para a glória. E
Tem coisas que nós não entendemos. Não entendemos. O nosso tempo acabou. Não perca o próximo programa e obrigado por estar conosco hoje.